Êxodo capítulo 9, aqui leremos. Ontem nós meditamos em Êxodo 8, onde vimos a segunda praga, as rãs, a terceira praga, piolhos, e a quarta praga, moscas. E agora, a quinta praga, morte dos animais. Disse Yahvé a Moisés: vai ter com Faraó e diz-lhe, assim diz Yahvé, o Deus dos hebreus, deixa o meu povo partir, para que me preste culto. Se te recusares a deixá-lo partir e o retiveres por mais tempo, eis que a mão de Yahvé ferirá os teus rebanhos que estão nos campos, os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas, com uma peste muito grave. Entretanto, o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e os do Egito, e portanto nenhum animal pertencente aos filhos de Israel perecerá. Versículo 5: E Yahvé determinou um tempo para executar esse sinal, dizendo: amanhã Yahvé fará isso em todo o território egípcio. Na Almeida Revista Corrigida. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. Versículo 6: no dia seguinte fez Yahvé o que tinha dito, e todos os animais dos egípcios morreram, mas não morreu nenhum dos animais dos rebanhos dos israelitas. E o faraó mandou averiguar, e eis que do rebanho dos filhos de Israel não morrera nenhum animal sequer. Então o coração do faraó obstinou-se ainda mais e não deixou o povo partir. Vamos analisar essa palavra, obstinou-se. Na outra versão, e faraó enviou a ver, e eis que do gado de Israel não morrera nenhum, porém o coração de faraó se endureceu e não deixou o povo ir. Obstinação. Obstinado é um adjetivo masculino da língua portuguesa que significa renitente, pertinaz, inflexível, que não cede. Obstinado, na etimologia da palavra, tem a sua origem no latim obstinato e descreve alguém que não se corrompe e não pode ser persuadido ou convencido. No dicionário Michaelis, obstinado é que se obstina ou persiste, firme. A palavra de Deus vai falar dureza de coração, que revela ser inflexível, irredutível, insistente em sua opinião ou propósito, teimoso, tenaz. Você veja, fica claro que, da mesma forma que o faraó obstinou-se ainda mais, quando estamos em pecado, nós estamos com o coração endurecido. Dessa mesma forma, somos obstinados. Continuamos com o nosso próprio raciocínio, continuamos com a nossa persistência no erro, porque achamos que está certo, porque nós não, simplesmente, nós estamos com endurecimento da cerviz, coração duro, entendeu? E é isso que aconteceu aqui com o coração de Faraó, mas Deus que moveu o coração dele, é isso. Nós precisamos receber um novo coração. Nós deixamos para lá a nossa própria vontade, as nossas próprias convicções, tudo que nós já aprendemos na vida, a gente abandona para se submeter ao ensino do Senhor Jesus. A gente nega a nós mesmos, nos fazendo um nada, entendeu? Não interessa meu propósito, não interessa minha opinião, não interessa o que eu sei, mas interessa o que Jesus tem a nos ensinar. Então a gente vai abandonando, Deus vai dando força para nós aos poucos, abandonando nossos erros e cada vez mais buscando conhecer o que o Senhor Jesus ensina, para assim poder obedecê-lo. Então nós precisamos receber um novo coração, um novo mindset, uma nova mentalidade. A Bíblia vai falar de duas mentes: a mente da carne e a mentalidade do Espírito, ok? Continuando, a sexta praga, tumores e úlceras. Disse Yahvé a Moisés e Arão: apanhai mãos cheias de cinza de forno, e Moisés as lance para o ar.
diante dos olhos de Faraó. Ela se converterá em pó fino sobre toda a terra, no Egito, e provocará nos homens e em todos os animais tumores que se arrebentarão em feridas purulentas por todo o território egípcio. Eles retiraram cinza de uma fornalha e se puseram diante do Faraó. Moisés espalhou-a pelo ar e úlceras pestilentas começaram a estourar em todos os egípcios e seus animais. Versículo 11. Agora, nem os magos conseguiam manter-se de pé diante de Moisés, pois estavam cobertos de tumores e úlceras, assim como toda a população do Egito. Contudo, Yahvé endureceu o coração do Faraó, e este não deu ouvidos a Moisés e Arão, como o próprio Yahvé tinha avisado a Moisés. O Faraó aqui representa a obra do inimigo, e quem está na prática do pecado é filho do diabo, está praticando a obra do inimigo. A sétima praga, chuva de pedras. Então disse Yahvé a Moisés: levanta-te ao romper do dia e apresenta-te ao Faraó, e lhes dirás: assim diz Yahvé, o Deus dos Hebreus, deixe o meu povo partir, para que me sirva no deserto. Portanto, desta vez mandarei todas as minhas pragas contra ti, contra teus conselheiros e contra teu povo, para que saibais que não há ninguém semelhante a mim em todo o mundo. Hoje nós lemos Romanos 11, 36, está escrito: portanto dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória perpetuamente. Amém. No versículo anterior aqui, no 33, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Voltando, em verdade, se eu já tivesse estendido a mão para ferir a ti e a teu povo com peste, terias desaparecido de sobre a face da terra. No entanto, foi precisamente por isso que te conservei em pé, para fazer-te ver o meu poder e para que o meu nome seja proclamado no mundo inteiro. Você veja só, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo cita exatamente esse versículo como ilustração notável da soberania de Deus em Romanos 9, do 16 ao 19. Aqui leremos: assim claro está que isso não depende da vontade tampouco do esforço do ser humano, mas da maneira como Deus focaliza sua misericórdia. Pois diz a Escritura ao Faraó: eu o levantei exatamente com esse propósito, revelar em ti o meu poder, e para que o meu nome, com letra maiúscula, seja proclamado por toda a terra. Portanto, ele, letra maiúscula, tem misericórdia de quem deseja e endurece o coração de quem quer. Veja só, ao citar as contundentes declarações de Moisés, aqui está falando Êxodo 33, 19, Paulo demonstra que a compaixão, a misericórdia de Deus não estão sujeitas a qualquer força do universo, muito menos ao controle dos seres humanos, entendeu? Apenas a sua, com letra maiúscula, a sua absoluta e livre graça, justiça e vontade. Então a compaixão, a misericórdia de Deus não está sujeita a nada. Deus tratou a Isaac e Ismael, bem como a Jacó e Esaú, por meio de sua soberania e onisciência, usando do direito que ele tem de oferecer sua misericórdia a quem desejar. Deus, em geral, não impede ninguém de fazer o mal. Isso não quer dizer que o faraó do Êxodo foi criado para ser um homem cruel e insensível, mas diante das circunstâncias que o deveriam ter levado ao arrependimento, ele, por sua livre decisão, permaneceu incrédulo e duro de coração, obstinado. Êxodo 9,16, estamos lendo. Também 1 Samuel 4,8. Deus não é arbitrário em sua misericórdia. Paulo revela que o grande motivo da rejeição de Israel por Deus é sua renitência e incredulidade. É continuidade na incredulidade, continuidade em duvidar, continuidade em não acreditar em Deus. Voltando lá, versículo 17, Êxodo 9: ainda retens o meu povo e não queres deixá-lo partir?
Eis que amanhã, a esta mesma hora, farei cair pesada chuva de pedras, como nunca se viu no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Versículo 19. Agora, pois, manda recolher os teus animais e tudo o que tens no campo, porque os homens e os animais que se acharem no campo e não se recolherem às suas habitações, ao cair sobre eles a chuva de pedras que mandarei, certamente morrerão. Em 1 Pedro 2,8, veja só, eu vou ler do 1 ao 8. Livrem-se, pois, de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, o desejo de coração, a palavra de Deus, para que por meio dele, por meio do ensino de Jesus, cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom, veja só, à medida que se aproximam dele, a pedra viva rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura, abre aspas, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Aquele que confia em Jesus, Jesus é a rocha, tem confiança constante no Senhor, não será enganado, nessa versão envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular, ou seja, veja só, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Mas como então Jesus é a pedra? Claro, para aqueles que creem, ele é a pedra preciosa. Para aqueles que não creem, é a pedra de tropeço. Entendeu? Os que não creem tropeçam, porque desobedeceram a mensagem, para o que também foram destinados. Então não tem para onde correr. Se nós obedecemos a pedra preciosa, a pedra nos defende. Jesus é a rocha, é pedra. Pedra, vem a palavra padrão. Jesus é o nosso padrão, pedra maisão, padrão de comportamento. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então o Senhor quer o nosso arrependimento, Ele quer a inteireza do nosso coração. Aí nós passamos a servir, estar junto com a rocha. Jesus é a rocha. Nós temos que firmar nossa casa sobre a rocha. Voltando, versículo 20 de Êxodo 9. Aqueles dentre os conselheiros do faraó que temeram essa palavra de Yahvé apressaram-se em fazer entrar para as casas seus servos e seus rebanhos. Então quero aqui só concluindo o raciocínio, as promessas do Senhor se cumprem tanto para o bem quanto para o mal. Todas as promessas, tudo que Deus falou que está escrito vai se cumprir, tanto para o bem quanto para o mal. Então não é Jesus é só bonzinho. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele é bondade e severidade. Ok? A segunda palavra, severidade, as pessoas não pregam mais, só porque é pegar aquilo que apraz. Que Jesus é bom, que Jesus perdoa. Sim, ele é bom, ele perdoa. Mas tem a severidade, que nós temos que ter essa consciência, esse temor a Deus, medo de pecar contra Deus. Agora nós vamos ver aqui, ó. Aqueles, porém, que não levaram a sério a palavra do Senhor, deixaram ficar nos campos seus servos e seus rebanhos. Disse Yahvé. Então aqueles que não ouvem a palavra com interesse, têm sérias consequências. Nós devemos ouvir a palavra com interesse, buscar conhecer Jesus com interesse, com vontade própria, com o nosso desejo de conhecê-lo, obedecê-lo. Veja o que aconteceu. Disse Yahvé a Moisés: estende a mão para o céu, e devastadora chuva de pedras se abaterá sobre toda a terra do Egito, sobre os animais e sobre toda a vegetação dos egípcios.
Tudo está sob o controle do Senhor. Nós vimos todas as coisas estão sob o controle do Senhor. Então Moisés estendeu seu cajado em direção ao céu, e Yahvé imediatamente mandou grandes trovões e profusa quantidade de granizo, e raios caíram, incendiando a terra dos egípcios. Assim o Senhor fez chover pedras sobre toda a terra do Egito. Enorme quantidade de granizo caiu sobre os egípcios, enquanto inúmeros raios cortavam o céu em todas as direções. Nunca houve uma tempestade de granizo como aquela em todo o Egito, desde que se tornou uma nação. Em todo o Egito, o granizo destruiu tudo o que havia nos campos, tanto homens como animais. Exterminou toda a vegetação, além de quebrar todas as árvores. Somente na terra de Gósen, onde estavam os israelitas, não caiu uma pedra de granizo. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e confessou-lhes: desta vez eu pequei, e Yahvé é justo. Eu e o meu povo, porém, somos ímpios. Veja só, Isaías 30. Vamos analisar aqui, ó. Seu sopro, 28, é como uma torrente impetuosa que sobe até o pescoço. Ele faz sacudir as nações na peneira da destruição. Ele coloca na boca dos povos um freio que os desencaminha. E vocês cantarão como em noite de festa sagrada, seus corações se regozijarão como quando se vai ao som da flauta, ao monte do Senhor, a rocha de Israel. Agora o 30. O Senhor fará que os homens ouçam sua voz majestosa e os levará a ver seu braço descendo com ira impetuosa e fogo consumidor, com agaceiro, tempestade de raios e saraiva. A voz do Senhor despedaçará a Assíria com seu cetro e ferirá. Cada pancada que com a vara o Senhor desferir para a castigar será dada ao som de tamborins e harpas, enquanto estiver combatendo com os golpes do seu braço. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Na Bíblia King James, voltando no versículo 7 de Apocalipse 8, o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e ocorreu grande precipitação de granizo e fogo misturado com sangue, os quais foram lançados sobre a terra. E assim 1/3 de toda a terra foi queimado, e também 1/3 das árvores e toda a relva verde existente. Veja só você, o comentário aqui da King James. Há uma analogia simbólica entre a primeira trombeta e a sétima praga do Egito. Sétima praga do Egito. Êxodo 9, 13 e 25. Do 13 ao 25 que nós estamos lendo. As frações empregadas por João não devem ser tomadas literalmente, pois indicam apenas que a punição anunciada pelas trombetas ainda não está completa nem conclusiva. Então, para mim, eu tenho a certeza absoluta que Deus, Ele é amor, e é um Deus que exige obediência. Ok? Veja só, no Romanos 11, 22, considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. Doutrora também tu serás destruído. Tu serás cortado. Entendeu? Eu não tenho dúvida. Voltando então ao Êxodo 9, para concluirmos, versículo 28. Rogai a Yahvé, pois já bastam estes terríveis trovões e a chuva de pedras. Eu vos deixarei sair livres, e não ficareis mais aqui.
Ao que lhe replicou Moisés: depois que eu tiver saído da cidade, estenderei a mão para Yahvé. Os trovões cessarão, e já não haverá chuva de pedras, para que saibais que todo o mundo pertence a Yahvé. Quanto a ti, porém, e aos teus conselheiros, eu bem sei que ainda não temeis ao Senhor Deus. O linho e a cevada foram totalmente destruídos pelo granizo, pois a cevada já estava com espigas e o linho em flor. O trigo, entretanto, e o centeio foram preservados, porquanto ainda não haviam brotado. Saiu, pois, Moisés da presença do faraó e da cidade egípcia, e ergueu as mãos ao Senhor. Os trovões, a queda de granizo e a chuva cessaram imediatamente. Assim que o faraó percebeu que a chuva, o granizo e os terríveis trovões haviam parado, pecou outra vez. Veja só, pecou outra vez e retornou à sua maligna teimosia, ele e seus conselheiros. Então a faraó ele percebeu que o terrível trovão havia parado, cessado. Outra vez ele pecou novamente e retornou. A Bíblia vai falar com maligna teimosia, e ele e seus conselheiros. Veja só, na outra versão fala: vendo o faraó que cessou a chuva, a saraiva e os trovões, continuou a pecar, e agravou-se o seu coração, ele e seu servo. Então agravou o coração, voltou a teimosia, entendeu? A obstinação, o endurecimento do coração. Vamos ler Romanos 2. Então nós também devemos estar o tempo todo lutando para não voltarmos para o pecado. Todo dia nós temos que estar nos preparando, lutando todo momento, o tempo todo, para não deixar que o nosso coração seja contaminado pelas setas do inimigo. Ele quer lançar em nós o que é incredulidade, quer lançar na gente desânimo, quer lançar na gente que a gente venha a pecar, porque o pecado dá legalidade para ele, ok? Romanos 2:4 vai falar onde Deus julga toda a humanidade. Vou ler agora. Versículo 3: deste modo, quando tu, um simples ser humano, os julgas e todavia praticas os mesmos atos, pensas que de alguma forma escaparás ao dia do juízo? Versículo 2, anteriormente, mas nós sabemos que o julgamento de Deus é de acordo com a verdade contra o que praticam tais ações. Vamos ler Romanos 2. Portanto, és indesculpável, ó homem, sejas quem for, quando julgas, porque a ti mesmo te condenas em tudo aquilo que julgas no teu semelhante. Pois tu que julgas praticas exatamente as mesmas atitudes. Mas nós sabemos que o julgamento de Deus é de acordo com a verdade contra os que praticam tais ações. O Paulo, que está apresentando os princípios básicos do julgamento de Deus, submete a todo ser humano em todos os tempos. Primeiro, conforme a verdade. Segundo princípio do julgamento, de acordo com as nossas atitudes. Terceiro, segundo a compreensão de cada indivíduo sobre o que é o certo e o que é o errado. Ok? E os ensinos de Paulo sobre a crítica fácil, concordam com os de Jesus em Mateus 7:1. Ambos condenam o julgamento hipócrita, o julgamento dos hipócritas, dos fingidos, porque ele também peca. Numa clara e direta advertência aos líderes judeus que tendiam a desprezar e julgar inferiores todos os gentios, enquanto suas próprias vidas eram dominadas pela ganância e imoralidade de todo tipo. Negavam assim na prática todos os ensinos e revelações da Torá. Veja só, aqui, deste modo, quando tu, um simples ser humano, continuando, os julga e todavia pratica os mesmos atos, pensas que de alguma forma escaparás ao juízo de Deus? Então é uma referência à maneira como Jesus Cristo falou sobre a lei. O ser humano não é aceito aos olhos do Senhor simplesmente por guardar uma série de doutrinas e rituais religiosos, entre parênteses, leis exteriores, mas pela completa renovação do interior, ou seja, um novo nascimento, como está lá em João 3, por meio da habitação do Espírito Santo, em concordância com Romanos 2:29. Agora veja só, versículo 4
Ou, porventura, desprezas a imensa riqueza da bondade, tolerância e paciência, não percebendo que é a própria misericórdia de Deus que te conduz ao arrependimento? Então, a bondade, a graça e misericórdia de Deus tem como objetivo principal. Qual é o objetivo principal? Qual é o objetivo principal da bondade, da graça e da misericórdia de Deus? O arrependimento do ser humano. O arrependimento. Arrepender-se com sinceridade. Olha, eu faço tal coisa, me arrependo, a partir de agora eu não faço mais. Ok? É a conversão. Os líderes religiosos judeus há muito tempo vinham interpretando a longanimidade e paciência do Senhor de forma errada, como se Deus ao longo do tempo, deixasse de promover juízo e condenação sobre os pecados contumazes, segundo Pedro 3, ou seja, tudo ao contrário, uma obra do engano. E agora, então, esse versículo 4, vou só lê-lo novamente. Ou porventura desprezas a imensa riqueza da bondade, tolerância e paciência, não percebendo que é a própria misericórdia de Deus que nos conduz ao arrependimento. Glória a Deus. E o versículo 6, Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Repito, Deus retribuirá a cada um segundo o seu próprio proceder, o seu procedimento. E voltando para concluir, Êxodo 9, versículo 35, o coração do faraó permaneceu endurecido, e ele não deixou que os filhos de Israel saíssem do Egito, exatamente como Yahvé tinha predito por meio de Moisés. Que também Deus nos dê graça, que tenhamos o tempo para nós voltarmos a Deus de todo o coração, porque Ele troca esse coração duro por um novo coração, um coração regenerado, um coração voltado para adorar a Jesus, enquanto nós vivemos e esperando a volta do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Muito bem, concluímos a leitura de Êxodo 9, e amanhã, se Deus permitir, nós estaremos lendo Êxodo 10, onde entraremos na 8ª praga, os gafanhotos. Todas as nossas dúvidas de qualquer área da nossa vida, nós encontramos resposta aqui na Bíblia. Por isso nós somos ensinados diariamente a ler, entender e colocar em prática em nossa vida. Que Deus nos dê graça e nos ajude a nos arrepender todo dia. Em nome de Jesus. Amém.